Amém, irmãos? Bom dia, Senhor Jesus. Começando, graças a Deus, mais uma série do Alimento Diário, Gálatas. E o título desse livro é Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Estamos na semana 1. Semana 1 é a introdução, irmãos. A introdução ao livro de Gálatas. E aqui no sábado, o ler com oração diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia! Isso está em Atos 16:10. E o título do sábado, ele diz assim, irmãos: a autoridade do Espírito Santo dirige a igreja. E o irmão começa ali falando que a segunda fase ali da igreja em Jerusalém, com Tiago ali à frente, a gente viu que parecia que Deus tinha duas direções, porque eles queriam impor que as igrejas, que os irmãos que iam sendo salvos, ainda seguissem as ordenanças da lei de Moisés. Só que a gente sabe, irmãos, que Deus não tem duas direções. Deus tem somente uma direção. E dando continuidade aqui, hoje Deus procura restaurar seu governo entre nós, né? E aí o irmão dá o exemplo ali, o livro de Neemias, que logo após restaurar os muros, o Senhor restaurou os serviços ali. E aí o irmão começa falando das ofertas, né? Que graças ao Senhor, quando a gente está praticando a palavra, quando a gente está sendo governado pelo Espírito, esse tipo de coisa como as ofertas é algo espontâneo é algo espontâneo em nós. E aqui no Alimento Diário o irmão dá o exemplo na passagem de Atos. Os irmãos podem ver ali em Atos 2, do 42 ao 45. E tem uma parte aqui que eu quero ler com os irmãos, aqui no Alimento Diário, na página 19, que o irmão fala assim que ainda a gente não está nesse nível, né? O irmão começa assim falando: não chegamos a esse nível ainda, mas pouco a pouco chegaremos, pois nossa vida só faz sentido se servirmos a um propósito maior, que é fazer a vontade de Deus. Diante disso, encorajo todos a se consagrar ao Senhor e firmar com Ele uma aliança, dizendo: Senhor, ainda que do lado financeiro não consigo entregar tudo, quero firmar uma aliança contigo, para que pouco a pouco tu venhas trabalhar em meu coração por meio da tua palavra. Graças ao Senhor, né? E outra condição também, irmãos, que Deus deseja restaurar no nosso meio é a autoridade do Espírito Santo. E no Alimento Diário, o irmão deu como exemplo Paulo na sua segunda viagem, onde ele foi totalmente conduzido pelo Espírito. E os irmãos podem ver essa passagem em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Aleluia, irmãos, que essa condição possa ser restaurada em cada um de nós, e tudo que nós formos fazer, que o Espírito esteja nos conduzindo, nos guiando. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Bom dia para os irmãos.